Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, mulheres sábias. Bom dia, mulheres posicionadas. Glória a Deus pela vida de todas vocês. Deus abençoe. Como é que vocês estão? Você que está vendo a gravação dessa live também, em nome de Jesus, seja muito bem-vinda. Vamos que vamos, porque estamos em um tempo poderoso em que o Senhor está nos chamando para a liberdade. Aleluia. Não mais escravas do medo. Aleluia. Nós somos filhas. Temos uma herança. Glória a Deus. As mulheres de Deus estão chegando aqui, ó. Acabamos de sair do nosso 8º dia de campanha de oração, de libertação. Glória a Deus. As mulheres que estão na Masterclass, glória a Deus pela vida de vocês. Sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é um tempo de libertação, de posicionamento. Glória a Jesus. E hoje o Senhor tem uma mensagem aqui para nós. O tema da nossa live é libertação de medos e ansiedade. Vamos, em nome de Jesus, mergulhar em um nível mais profundo da libertação. No nome do Senhor Jesus. Vamos estar consagrando ao Senhor esse tempo, orando a Ele, declarando o sangue de Jesus sobre a nossa história, também sobre esta live, para que essa live seja um instrumento de cura, de libertação para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós te adoramos, te exaltamos e te agradecemos, meu Senhor, porque somos filhas, meu Deus. E se somos filhas, nós somos herdeiras, meu Senhor. Nós estamos aqui para te agradecer, Pai, porque o Senhor nos fez herdeiras da tua promessa. Aleluia. Te adoramos, Jesus, te exaltamos, meu Deus. Honramos o teu nome, Senhor. Recebe a adoração, Senhor, nesta manhã, Pai. Recebe, Senhor, a adoração nessa tarde, nessa noite, Pai. Para essa mulher, Senhor, que está vendo essa gravação, Pai. Ó Deus, não importa o horário, o tempo que ela esteja vendo, Deus. Não importa o fuso horário que ela está também, Senhor. Eu oro pedindo a tua bênção sobre ela, Senhor. Declaramos agora um altar de adoração levantado ao Senhor para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu intercedo agora, Pai amado, pedindo a liberação de anjos, meu Senhor. Nós entramos agora em um novo campo de batalha. E nós precisamos, meu Deus eterno, da tua cobertura. Senhor, eu peço agora para que o Senhor seja a nossa cobertura completa, conforme está escrito na tua palavra. Nós entramos agora, Senhor, pela fé, debaixo do teu favor, debaixo da tua paz que excede todo entendimento. E peço agora a liberação de anjos para estarem cercando-nos como muralhas de fogo, em nome de Jesus. Eu peço agora que os teus anjos, meu Deus, adequados para este tempo, Senhor. Anjos ministradores, anjos libertadores, anjos, meu Deus eterno, mensageiros, arcanjos, meu Senhor amado, se posicionem, meu Pai, para guerrear, Senhor, nas regiões celestes contra principados e potestades, a fim de desmantelar os projetos do nosso inimigo. Em nome de Jesus, guerreia, meu Pai. Guerreia, meu amado Jesus, através dos teus anjos, meu Senhor. Libera agora estes exércitos em nome de Jesus. Que haja, Pai amado, nesse tempo, nesse dia, nesta live, libertação. Que haja um novo mergulhar no Espírito, Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra, Senhor, que diz que nós já não somos mais escravas. Nós somos filhas. E como filhas temos direito à herança. E nós estamos aqui, Senhor, buscando esta herança que o inimigo nos roubou, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, chegamos perante a ti, Pai, pedindo ao Senhor, clamando por tua misericórdia, pelo teu favor, por tua graça, Senhor. Vai liberando agora, Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento ao coração desta mulher, Senhor. Esta mulher, Senhor, que está enfrentando situação de ansiedade. Em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu sobre a ansiedade, em nome de Jesus, eu já dou ordem agora para que demônios que estão usando a ansiedade para oprimir, para influenciar as áreas da vida dessa mulher, ansiedade que tem se manifestado, em nome de Jesus, espírito de ansiedade, pega suas bagagens para se retirar agora, em nome de Jesus. Leva tudo junto com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixa nada nessa casa, em nome de Jesus. Essa mulher é casa, é templo do Espírito Santo, e ela está passando pelo processo de restauração. É o Senhor que está trazendo cura e libertação. Em nome de Jesus, espírito de medo, opressão agora do inferno, vai embora agora, em nome de Jesus. Pega as bagagens e vai embora agora, em nome de Jesus. Deus, dá sabedoria e estrutura para esta mulher, Senhor, para que ela se posicione, Senhor,
com o chamado que ela tem hoje da sabedoria, Pai. Meu Deus, eu oro agora para que ela tenha sabedoria, para que ela busque caminhos, ó Pai amado, estratégias que o Senhor mostrará, para que ela seja livre da ansiedade por completo, de todas as sequelas que ficaram, Senhor, provenientes, meu Pai amado, da ansiedade, Senhor, da opressão espiritual, da opressão emocional, Senhor, de uma história sobrecarregada, de uma história de dor, de heranças que ela recebeu da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro agora declarando, Senhor, libertação. Declaro agora a cura, Senhor, da dor, da ferida, Senhor, da história, Pai. Eu trago a existência agora, Pai, porque eu creio que o Senhor, no tempo propício, Senhor, fará, Pai, florescer e frutificar tudo que está sendo feito nesse tempo profético, nessa live, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que somos tuas filhas e como filhas temos acesso à herança. Aleluia, aleluia. Acessamos agora, em nome de Jesus, essa herança. Declaramos agora, Senhor, vem Espírito Santo falar conosco, vem direcionar, acalma os corações, Pai, acalma o coração desta mulher, Senhor, que tem, ó Pai, passado por esse momento delicado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda todo medo, todo espírito de medo, Pai, e traga o teu amor, Senhor, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo do passado, o medo do futuro. Tudo é lançado fora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias e posicionadas. Eita glória, estou aqui com um grande exército. Deus é poderoso, justo e fiel. Sejam todas muito bem-vindas a esta live em nome de Jesus. Eu creio que esta live será transformadora, porque aonde o Espírito Santo está, ele faz algo transformador. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar em áreas profundas da sua alma hoje. Ele vai acessar um pouco mais nessa profundidade que você tem dado através dessa abertura. Você tem permitido que o Espírito Santo acesse níveis profundos da sua alma que ele já conhece. Mas ele está acessando exatamente porque ele está indo junto com você. Ele está descendo nas profundezas da sua alma e mostrando para você, revelando para você aquilo que ele já sabe em sua onisciência. Lembra, antes de você ser formada, você já era conhecida dele. Antes de você entrar no útero da sua mãe, você já foi escolhida e separada por ele para um grande propósito. E aí o inimigo não gostou disso, sabe? E aí até hoje ele fica investindo para tirar você do centro da paternidade de Deus, para que você fique com medo, para que você fique ansiosa, para que você fique depressiva, para que você passe a ser uma escrava do sistema emocional das trevas, o sistema espiritual das trevas. Mas hoje o Senhor está chegando para você com a liberdade, com a palavra de Deus que gera libertação, e a libertação te dá a liberdade de você fazer escolhas diferentes, de você se posicionar em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui com algo, uma história de algo que tenha paralisado você. É um medo que você tem, talvez você nem discerna que isso é um medo, que isso já é sinal de ansiedade, porque a ansiedade, muitas vezes ela vai dando sinal aos poucos, até ela se tornar em um transtorno. É necessário nós entendermos que a ansiedade, até certo ponto, ela é natural, ela é normal, há um movimento espiritual em cima disso, mas uma vez que você perde o controle e se a sua vida, a raiz, a base está sendo o medo, se é o medo, então a ansiedade ela vai imperar, porque a ansiedade, vamos dizer assim, que o transtorno e todas essas doenças psicossomáticas que vêm de uma ansiedade descontrolada, você vai ver que ela vai vir ali como a coroa na sua cabeça, porque ela vai se manifestar e ela vai te fazer rainha da insegurança, da indecisão. Mas você não é essa mulher insegura, você não é isso aí, isso é tudo mentira do inimigo. Você tem que entender quem você é em Cristo e se posicionar pela fé em nome do Senhor Jesus. Então, seja livre. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. Então, se você está aqui para ser curada, já tenha liberdade, já tenha a palavra de liberdade declarada sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E como eu sempre digo, eu creio que o Senhor, ele traz uma palavra como divisores de água nas nossas vidas, e é necessário que nós tenhamos intencionalidade. Eu falo muito sobre isso. É importante que você venha para uma live como essa com papel, com caneta, disposta a anotar
que é para você não se perder. Sabe por quê? Porque depois essa palavra vai ficar reverberando na sua cabeça, no seu coração, no seu ouvido, e eu profetizo que vai ser esse reverberado, o Espírito Santo de Deus, falando novamente com maior profundidade ao seu coração, que vai tirar você dos níveis de insegurança, de ansiedade, de depressão, de medo, em nome do Senhor Jesus. Então anote aquilo que o Senhor te trouxer através desta live, para que você leve no seu secreto ao Senhor em oração. Lembre, você é rainha, você é sacerdotisa, você está assentada nas regiões celestes. O Senhor te chamou para isso, mas o que acontece é que quando nós estamos na ansiedade, nós não estamos devidamente assentadas. Estamos fora da cadeira. E alguém sentou esse trono. Os tronos, eles precisam ser preenchidos por alguma autoridade. Que autoridade é que você tem colocado no seu trono? Sente na sua cadeira, no seu trono de rainha. Jesus te chamou para isso, ele te constituiu sacerdote, sacerdotisa, né? Você é uma mulher, ele te chamou para isso. Para quê? Para que você exerça essa autoridade. Porque a unção, a autoridade do Senhor está sobre você, descendo sobre a sua cabeça e vai, descendo pela sua barba, por todo o seu corpo, até a orla do seu manto. Lembra do Salmo 133? Então, é sobre isso, é sobre autoridade. E Deus está falando para você, peça que esse óleo seja derramado e que você saiba usufruir desse óleo. Sabe por quê? Porque tem gente que é consagrado, tem gente que é separada, você já tem uma consagração natural. O Senhor te constituiu como sacerdotisa na sua casa. Só que se você não estiver se posicionando, é porque o óleo da unção não está sobre você. Que isso? Tem o Espírito Santo e não vive debaixo do óleo da unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus? Então, em nome de Jesus, aí volta para o seu posicionamento. É tempo de posicionamento em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, que eu quero ler o versículo-chave aqui com vocês, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos do 6 ao 7. Vamos abrir aqui na palavra, que às vezes a palavra eu sinto falta, né, do papel. Eu sou uma mulher que gosta de coisa para palpar, né? Mas glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha só como é que diz a palavra de Deus. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Até o versículo 7, é isso mesmo, é o 6 e o 7. Então, olha só, palavra direitinha aqui para nós, diretíssima. E eu me lembro aqui, amadas, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me lembro que quando eu entrei em processo de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade, isso foi no ano de 2017. Aparentemente, a minha vida estava bem, um auge assim que eu tinha chegado, e eu queria subir a um próximo degrau. Eu já tinha avançado em muito e acabei, caindo desses degraus por causa da ansiedade, por causa do transtorno. A verdade é, só que porque eu estava ignorando coisas extremamente essenciais na minha história, na minha vida, de autocuidado, eu estava ignorando e eu acabei entrando por esse ciclo, por esse processo. E aí depois que a gente vai fazer uma visitação no nosso histórico familiar, eu comecei a perceber que na verdade esse demônio já me atacava desde a minha infância. E houve uma porta que foi aberta para a ansiedade entrar. Então todas as portas que são abertas no reino das trevas vai introduzir, sabe o que? O medo. O medo é a raiz de todos os problemas espirituais, emocionais, psicossomáticos. O medo é a raiz. E eu me lembro que no ano de 2017, quando eu entrei em crise, gente, parecia que eu estava vegetando no mundo, sabe? Aquela coisa assim de eu estar rodeada de pessoas e muitas vezes eu estava assim, com um olhar vagante. Às vezes eu ia para as festas e por vezes eu passava mal quando ficava muita gente perto de mim. Gente, eu dava crise, síndrome do pânico, crise de pânico, de pavor, pavor noturno, meu Deus do céu. Meu pai. Então, muita opressão espiritual por trás disso. E eu sempre tinha esses sintomas, mas eles vinham esporadicamente. Eles vinham de vez em quando. Você percebe
a ciência já não se falava disso, né? Pelo menos na minha infância não se sabia. Falava de ansiedade, uma ansiedade normal, mas não tinha, por exemplo, o nível de conhecimento, de estudos que você tem hoje. Então eu não sabia como lidar. Minha família não sabia como lidar. Então, principalmente porque fora da presença de Deus não tem clareza espiritual, não tem discernimento, não tem visão espiritual para tratar o problema na origem espiritual. E muitas vezes você vai querer tratar o problema da ansiedade somente na esfera física, na esfera emocional, mas você tem que entender que existe também uma raiz espiritual. Então, quando você vai diretamente na raiz, você já enfraquece todo o inferno. E isso quer dizer que isso vai acontecer assim, sabe, automaticamente? Pode ser que a sua libertação de ansiedade seja, você foi detectado, tem uma raiz aqui, arranca essa raiz, acabou a ansiedade. Mas muitas vezes Deus ele vai usar uma estratégia diferente. No meu caso, por exemplo, o Senhor usou uma estratégia de que, por permissão dele, eu cheguei a um ponto de paralisar a minha vida. E o ataque veio exatamente, sabe em qual área da minha vida? Na vida profissional. Porque eu estava no lugar onde eu considerava o meu ministério, eu estava fazendo o que eu amava, mas Deus estava dizendo, esse não é o lugar do seu sacerdócio. Esse não é o lugar de você usar a autoridade que eu te dei em sua plenitude. Aqui você derrama, mas tem um outro lugar preparado para você. E Deus sempre falava, mas eu não entendia, não sabia o que era. Então, por eu não ver o futuro, eu estava, minha alma, querendo viver esse futuro, porém eu estava aprisionada no ciclo do medo. E se eu deixar isso aqui, vai ser, né, a minha queda, porque era uma segurança, era um sonho, era um projeto. Então era uma história de vida que foi construída. Então, quando nós nos apegamos a coisas nossas, a emoções, aos medos, o Senhor está sempre nos chamando, sobe de nível. Eu estou chamando você para mergulhar, eu estou chamando você para avançar, para você subir como águia. Você tem que entender esse chamado do Senhor, mas você está preso em alguma coisa aqui embaixo que está competindo com o teu Deus. Quem é que vai ser vitorioso nessa batalha? Será que alguém pode competir com Deus? Quem conheceu a mente do Senhor? Qual foi o conselheiro que lhe ensinou? Não tem como, e às vezes a gente na tolice, né, na ignorância, a gente acaba entrando nesses processos. Então o caminho que o Senhor usou para eu acessar a minha libertação do transtorno da ansiedade foi exatamente esse caminho, onde eu ignorava o que era falo, né, para mim, os sinais que o meu corpo dava. Tipo, eu estava completamente na cegueira espiritual, completamente tola. Então, eu ignorava os comentários das pessoas, eu ignorava os sinais do meu corpo, não cuidava de mim, queria cuidar dos outros, estava numa ânsia de cuidar dos outros. Tipo, era o meu chamado cuidar de pessoas? Era, mas eu estava descumprindo um princípio muito importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. E uma vez que tem essas camadas desses princípios, uma vez que você não ama você mesma, você está mentindo quando você diz que você ama a Deus. Porque não tem como, esses princípios é 3 em 1. Você vai ver que Jesus, ele pega os mandamentos e ele resume em 3. Porque se você ama a Deus, se você ama a si mesma e se você ama a seu próximo, você logo, automaticamente, no modo de dizer, você estará cumprindo com todos os mandamentos que estão lá descritos na palavra de Deus. Tanto os 10 mandamentos como cada instrução que Deus ele foi dando lá através de Moisés nos livros dos primeiros, né? Nos livros pentateucos. Então você vai ver como que o Senhor traz a direção para você de maneira clara, mas quando a gente está descumprindo qualquer um desses princípios, cai tudo. Então é exatamente isso. Se você não se ama, você está mentindo quando você diz que ama a Deus. E você vai ver o apóstolo João escrever em uma das suas cartas dizendo, se você diz que ama a Deus e você aborrece seu irmão, você é um mentiroso. Então, se você aborrece seu irmão é porque você não se ama. Você percebe que é uma camada derramada, uma camada de autoridade delegada, né? Autoridade de Deus
Então, Deus está no topo. Então, se Deus está no topo, está tudo certinho de fato na sua vida, isso vai ser derramado sobre você. A autoridade de Deus vai ser derramada sobre você. E essa autoridade derramada sobre você vai reverberar sobre o próximo. E aí você não vai machucar o próximo, porque você está debaixo da autoridade de Deus. E você é uma autoridade em Deus. Você conhece Deus e você manifesta os frutos dele. A palavra de Deus ela é linda, porque ela mesma ela vai se completando, ela mesma vai se explicando. A palavra de Deus vai pregando sobre ela mesma. É poderoso isso aqui. Então, pelo fato de eu rejeitar o mandamento, o maior mandamento de todos, pelo fato de eu rejeitar inconscientemente até mesmo, né? Eu rejeitava. Então, as consequências vieram. Então eu quis avançar e chegou um momento que é como se Deus olhasse lá no céu e dissesse assim, deixa eu ver, tá aqui dizendo, barrado, não tem autorização para subir nesse degrau e acessar essa sala aqui, não tem autorização. Sabe o que é você querer entrar em uma festa e você não ter um ingresso para entrar? Era eu. Então ali o corpo disse, como assim? Eu trabalhei tanto para chegar até aqui, agora eu não tenho autorização para acessar isso aí? Aí o corpo dá curto-circuito, dá piripaque. O corpo explode, mas o corpo está dando sinal. Olha, as leis, os princípios naturais dão sinais. O nosso corpo se comunica conosco. E o meu corpo estava dizendo, olha, isso aqui você está quebrando essa regrinha. Regras são importantes. O mundo espiritual é regido por leis e princípios. Não quebre-os, não quebre-os, em nome de Jesus. E eu quebrei e paguei um alto preço. E hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso. E eu já passei por situações de mulheres estar tendo crise de ansiedade e ligar para mim e na mesma hora, em uma oração, acabou, cessou a ansiedade, não tem mais ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes são situações que estão acontecendo ali na raiz. Você tem que detectar a ansiedade física. A ansiedade física é aquela ansiedade que muitas vezes ela vem como consequência. Por exemplo, medicamentos têm efeitos colaterais. Então os medicamentos eles mexem nas funções do cérebro e isso vai gerar. Porque a ansiedade é exatamente isso, é na mente, é no cérebro. Então, no cérebro físico, vai trazer aquela ativação daquela desordem. Então, vai vir para o físico. Pode acontecer de você não ter um problema emocional ou espiritual e porque você teve um outro problema e você tomou remédio, você vai ver que uma coisa vai sempre puxando por causa de um outro problema. Porque você só toma remédio, você tem problema. Se você está com um problema na saúde, então você vai ver que o remédio que vem para cura, às vezes o remédio serve para apenas uma coisa, mas em compensação, né, as reações que podem dar, os efeitos colaterais, mexem inclusive no padrão da organização da mente. Olha só o quanto isso aqui é muito forte. E o quanto o inimigo tem usado a indústria farmacêutica para manter pessoas aprisionadas em cativeiros emocionais e espirituais. Tá? Então a ansiedade ela vem como consequência física devido a essa situação também, e ela é também consequência emocional, é uma ansiedade emocional. Aqui é onde prende as coisas, porque o inimigo vai usar o emocional, o inimigo ele vai prender o emocional da pessoa. Aqui o emocional está ligado à história de vida da pessoa, às decisões da pessoa, ao nível de inteligência emocional que esta pessoa tem. Então aqui fala de autoconhecimento bíblico traz libertação da ansiedade. Então por isso que eu incentivo você a você se conhecer em Deus, porque se você tem ansiedade é porque a sua história, a sua raiz, sabe, da sua essência, de quem você é, da sua filiação espiritual e a sua filiação paterna também está sem ser vista por você, né? Falar mais fácil, sem ser reconhecida por você, sem ser reconhecida pelo seu cérebro, pela sua mente. Então, o mundo espiritual não reconheceu a sua identidade. Então, se o mundo espiritual não reconheceu a sua identidade, a sua paternidade, não tem registro, então a herança é a ansiedade. Então preste atenção aqui para poder você saber detectar. Essa ansiedade emocional, você pode resolver as primeiras camadas, você pode resolver na terapia, você pode resolver lendo um livro, você pode resolver acessando conteúdos que vão te conduzir.
E agora eu preciso que você tome muito cuidado para que você não entre em terreno estranho, para que você não traga fogo estranho para a sua vida. Por quê? Porque isso aqui, o mundo está cheio de ferramentas, estratégias, terapia disso e daquilo outro, que na verdade são terapias contaminadas, onde o reino das trevas está trazendo engano, aprisionando as pessoas, e você vai ver uma crescente muito incrível, assim, terrível na verdade, né? De ansiedade, de depressão, de doenças psicossomáticas, nas crianças até, né? Crianças, adultos. Então a tendência é, infelizmente, piorar. Então vai se multiplicando a iniquidade, o amor vai se esfriando. E se o amor vai se esfriando, a consequência é o quê? Um povo ansioso, um povo depressivo, um povo acorrentado, aprisionado por esse sistema do reino das trevas. Então você hoje olha para a sua história e diga, eu estou sendo uma vítima, assim como eu já fui. Mas olha, você pode sair desse lugar de cativeiro. Então você pode acessar esse caminho aqui para a cura da ansiedade emocional. Mas olha, não é o suficiente muitas vezes, principalmente quando você é uma mulher de propósito. Quando você é uma mulher que Deus tem um propósito exclusivo dele para você. Então quando você é uma mulher que tem uma missão na terra, quando você é um diferencial na terra, o inimigo vai investir desde sempre, desde a sua infância. Desde a minha infância eu já era perseguida por espíritos malignos. Desde a infância. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para paralisar você, colocando o quê? Medo. E a porta, muitas vezes, do medo é aberta, e o medo entra através de experiências aparentemente, sabe, comuns, tranquilas, até uma graça que se acha, né, nos acontecimentos. Às vezes a gente vê assim um povo de uma geração anterior, que metia medo nas crianças, que fazia, acontecia e tal. E aí hoje, quando se fala das sequelas que isso causou, aí muitos que estão ainda enraizados nesses pensamentos dizem assim, agora é a geração do mimimi, já vai começar o mimimi, porque é intocável, porque não pode, não sei o que, não sei o que. Mas o que é que está acontecendo? Um desequilíbrio. Muitos ainda estão enraizados naquela mentalidade antiga de trazer à tona, usar o medo como recurso alfabetizatório, né? Como recurso de educação, de treinamento para os filhos, para as crianças. E outros já acham, não, eu passei por isso aqui é ruim, então vou deixar as coisas acontecerem solto. E cadê o equilíbrio? É porque falta o Espírito Santo. Uma mulher de Deus que tem o Espírito Santo não pode ser extremista, nem também pode ser passiva, sabe? De forma nenhuma. Você não pode ser desse jeito. Você tem que ser equilibrada. O equilíbrio é a justiça de Deus que vai trazer para sua vida discernimento para você não ser nenhum extremo nem outro. E aqui é o desafio que as pessoas não estão conseguindo, né? Há uma desordem espiritual que tem feito que essa desordem emocional seja reverberada no físico. Então você precisa entender, ter discernimento sobre essas coisas aí para que você possa se posicionar. Então a ansiedade emocional você consegue tratá-la dentro de uma terapia, com um psicólogo, né, com um processo em que você vai mudar pensamentos, em que você vai descobrir quais são as raízes daquele pensamento. Agora tem a ansiedade que ela vem, lógico que toda ansiedade, a raiz é espiritual, mas eu falo que muitas vezes essa ansiedade, ela vem de uma cultura de trevas, de uma falta de princípios bíblicos, uma falta de intimidade com Deus, uma falta de filiação, de reconhecimento da filiação de Deus, sabe? Entre Deus e você. Deus, ele é seu pai, você veio de Deus, né? Na verdade você veio de Adão, mas Adão veio de Deus, mas a Cristo veio e religou você a Deus. Então agora você não é mais a imagem e semelhança de Adão, você agora é a imagem e semelhança de Cristo. Então, uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você não é mais aquela criatura anterior como Adão, que Adão foi, né, a obra da criação de Deus. Então, antes, é muito simples de você entender. Adão foi criado diretamente por Deus. Todos que vieram depois de Adão eram criaturas de Adão. O Adão caído. O Adão
contaminado do pecado. Agora, Cristo veio como o último Adão para limpar esse histórico, para reconectar você a Deus. Então, uma vez que você aceitou Jesus, reconheceu, Cristo habita em você, o Espírito Santo habita em você, então agora você já não é mais a imagem e semelhança de Adão, e sim a imagem e semelhança de Cristo. Só que você precisa assumir esse lugar, sentar nas regiões celestes com Cristo, se posicionando com a autoridade que Ele te deu. Ele disse: eu te dou todo o poder e autoridade. Eu tenho na minha mão todo o poder e autoridade, e você vai fazer obras maiores do que eu. Então, só falta nós nos posicionarmos. E a Bíblia diz que a natureza, ela chama, gritando, implorando pela manifestação dos filhos, os filhos de Deus. Então, que eu e você comecemos a nos posicionar mais ainda do que o que nós já estamos nos posicionando aqui. Então, você precisa entender aí esses padrões. Então, quando a ansiedade, ela tem uma raiz diretamente lá, espiritual, você ataca, você identificou, tem uma raiz, é espiritual, reconheça, identifique, tenha certeza disso. Pronto, passe pelo processo espiritual, de libertação espiritual. Porque os demônios estão prendendo a raiz, estão oprimindo. Então, a manifestação vai vir no físico, mas na verdade o que tem ali é espiritual. E muitas vezes você vai precisar tirar as camadas de cima, cuidando do físico, do emocional, para depois você acessar o espiritual. E foi isso que aconteceu comigo. E uma vez que eu acessei o espiritual, então agora eu tenho autoridade dada por Deus para expulsar, inclusive, demônios que agem trazendo ansiedade, tá? Então, entenda isso. É por isso que você vai ver eu trazendo muitos conteúdos aqui, falando da ansiedade no contexto emocional e também no contexto espiritual. Por quê? Porque o Senhor me levantou para trazer você para um posicionamento, um lugar de uma mulher sábia e posicionada, para você fazer parte desse grande exército, para que você seja livre dessa ansiedade. Essa ansiedade, ela não é por acaso. Ela não. Tem algumas mulheres que me procuram: eu tô tendo uma crise de ansiedade. E desculpa te falar dessa forma, mas eu não tô preocupada, porque com a missão que Deus me deu aqui, eu não tô preocupada com sua ansiedade, com a crise que você está dando. Eu acolho a sua crise, eu acolho a sua dor, entendo a sua dor, principalmente porque eu já passei por isso. Mas eu procuro já ajudar você a identificar a causa, porque aqui já corta o mal pela raiz. É isso que você tem que ter de discernimento aí na sua vida. Por isso que eu convidei as mulheres para estarem na Masterclass, para que nós pudéssemos estar caminhando juntas 40 dias, para que pudesse estar tendo discernimento. E o Senhor já está começando a fazer grandes coisas. Então, aqui no versículo-chave que nós lemos, você vai ver aqui Paulo, o apóstolo, dando um mandamento bem claro. E eu lembro que quando eu comecei a tratar a ansiedade, para mim foi uma loucura aquilo, gente, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar. A minha religiosidade, né, que não era minha, né, o modo de dizer, era extrema, que eu tive dificuldade de aceitar, como a maioria das pessoas tem, dificuldade de aceitar uma necessidade de medicamento para poder regular, sabe, o cérebro. Eu tive dificuldade de aceitar. Eu tive dificuldade, até porque aquela ideia de Jesus é meu psicólogo. Tive dificuldade de aceitar tratamento terapêutico. Tive dificuldade, o médico teve que dar um choque de realidade para eu tomar vergonha na cara e dar os passos iniciais ao meu processo de libertação, de cura, né? De cura das questões emocionais. Então, depois que eu caí na real, quando ele tocou na minha linhagem, quando a médica disse para mim, se você não se cuidar, você vai morrer e você não vai ver suas filhas crescerem, você não vai estar lá para entregar o diploma, você não vai entrar lá, não vai ver elas se casando, você não vai conhecer seus netos. Meu Deus, que pegou pesado aquela médica, viu? E ela tinha vindo, Deus faz as coisas certas. Ela estava no primeiro dia de retorno do trabalho dela, depois dela passar 4 meses afastada por causa de ansiedade. Olha só como Deus prepara as coisas. E ela disse: eu sei o que você está passando. Aquela mulher ali foi uma psicóloga para mim naquele dia. Eu entendo a sua dor, mas eu tenho isso para te dizer. E a verdade liberta. Naquele dia eu disse: passa o remédio aí, passe aí a guia, porque eu vou procurar o psiquiatra hoje ainda, né? Hoje nem tanto, porque era de noite, né? No outro dia já estava marcando. Rapidinho o ânimo veio, rapidinho a crença foi destruída. Porque às vezes a gente tem que tomar um choque de realidade, pra gente parar e ficar nessa fantasia. Deus proverá, tá nas mãos de Deus. Toma um choque de realidade, vá cuidar de você, porque senão você vai morrer.
Você sabe o que foi que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias? Põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. Palavra direta. E aí tipo, morrerás e não viverás. Aí pronto, o homem ficou doido. Aí correu para orar ao Senhor, né, para colocar a casa em ordem. Então, o detox tem essa função, te ajudar a colocar a sua casa em ordem. Coloque em ordem a sua casa interior, coloque em ordem a sua casa exterior. Seja intencional no seu processo de libertação. Então, quando eu entrei, que eu estava naquela dificuldade, eu lembro como hoje, que eu ficava assim, as pessoas dizem assim, ninguém reconhece a igreja, as pessoas ficaram tudo preocupadas, gente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, alegre, acolhedora, onde eu chegava, sempre fui assim. Dificilmente as pessoas iam me ver com semblante triste, não, porque tipo, eu sou fleumática, né? O fleumático, ele tem essa habilidade de, não, vamos manter ordem aqui. O problema é que eu tava querendo colocar ordem em tudo e querendo tomar o lugar dos outros. Então, tava fora da minha posição. E quando a ansiedade chegou, pronto, desequilibrou tudo. Se eu não tivesse uma família estruturada, poderia ser muito pior. Porque a minha família foi muito importante, extremamente importante. Tanto meu esposo, quanto minhas filhas, quanto meus pais e meus irmãos. Principalmente, aqui, marido e família de origem. Foi extremamente importante para me ajudar a sair daquele buraco mais rápido. E às vezes a pessoa não tem família, não valoriza a família, não cuida da família, não ama a família, né? Fica presa aí às dores e com raiva, com mágoa. Olha só quanto isso aqui é sério. Então isso aqui foi essencial. E a igreja também. A igreja, o lugar onde você congrega, o seu pastoreio faz muita diferença. E eu me lembro que eu ficava assim na igreja vagando, assim, o olho viajava, assim, parecia que eu não estava ali. Eu estava nos lugares, mas não estava. Gente, era sofrido para as pessoas ver a situação. E um dia que eu estava na igreja, eu me lembro como hoje, um irmãozinho, o guitarrista da igreja, ele mandou escrito um bilhete assim para mim, e mandou uma criança me entregar. Aí ele colocou lá, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aí ele colocou, leia Filipenses 4, versículos 6 e 7. Era esse o recadinho que ele tinha para mim. E quando eu cheguei em casa, né, com mais calma, que eu abri a Bíblia para ler, aí eu disse assim, que nada, esse negócio de ansiedade, eu não tenho isso não, porque eu não aceitava. E a palavra do Senhor foi entrando no meu coração, porque eu achava que ser uma pessoa ansiosa era ser uma pessoa afobada. Eu não aceitava, porque eu sempre, pelo meu temperamento, o ponto forte é a busca da harmonia, do equilíbrio. E eu disse, como assim? Eu perdi o controle? Não, isso é ataque. Não, isso aqui é demônio. E às vezes a gente tem essa dificuldade e não aceita. Aí não quer tomar remédio, não quer permitir passar pelo processo. E muitas vezes Deus tem que tirar essas camadas do seu orgulho para que Ele mergulhe com você através de um processo terapêutico. Tem pessoa que tem resistência. Deus levantou esses profissionais como libertadores. E quando um psicólogo, quando um terapeuta que está alinhado com os princípios da palavra de Deus, entende o poder que ele tem, tanto profissional como ministerial, e usar isso agregado para trazer a verdade para os seus pacientes, nossa, é libertação. Quando um profissional trabalha com libertação bíblica na palavra de Deus, que ele se posiciona para ser um terapeuta cristão, para ser um psicólogo cristão. Gente, isso aqui é poderoso. Liberta pessoas de cativeiros, pessoas de anos e anos na igreja, aprisionadas em cativeiros simplesmente porque não acessaram a verdade. Conhecem, mas não acessaram. Não adianta de nada você conhecer a letra se a revelação do Espírito Santo não estiver na letra. É a revelação do Espírito Santo que faz a letra explodir na sua frente, você entende. E a verdade entendida vai te dar libertação. O caminho é você acessar o conhecimento. Por isso que você vai ver muita gente lá, oprimida que só, tá lá com a Bíblia aberta em Salmo 91 e não sai do lugar. Nem a Bíblia, nem a pessoa não sai do lugar. Porque é apenas letra, é apenas um ritual. Não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Nós não fazemos nada. Então aqui um mandamento que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui para nós: não andem ansiosas.
Simplesmente assim. Agora, ele fala, ó, não ande ansiosa, mas também ele vem e nos dá o caminho da direção, que é a direção, né, para nossa cura. Oração, súplica, gratidão, são alguns endereçamentos que ele nos dá, né, o endereço que ele vai, olha aqui, vá por ali e tal, vá pela oração, seja grata e tal e tal. Então, são coisas que ele vem trazendo aqui, ó, mas em tudo, seja, né, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o poder da oração. A oração tem poder de te tirar da ansiedade. Quando você ora, quando você suplica, oração, súplica. E às vezes a gente fica pensando que oração é você só ficar lá, pererê, pererê. Gente, oração, ação, entende? Você ora e diz, Senhor, me ajuda, me livra dessa ansiedade. Mas eu vou para ação, eu vou procurar ajuda. Eu vou lá no terapeuta, eu vou no psicólogo, eu suplico de alguma forma, eu ajo. Você tem que parar de ter uma mente religiosa, achando que você, Deus proverá, está na mão de Deus, eu vou orar e Deus proverá. Gente, tem situações que é assim mesmo, que você tem que colocar na mão de Deus e dizer, não, é somente Deus que vai fazer, mas Deus, ele muitas vezes quer usar as ferramentas, o conhecimento, a unção, os dons que ele entregou para as pessoas. E isso é honra a esses profissionais. Você precisa entender isso em nome de Jesus Cristo, tá? Então, quando nós seguimos esse caminho aqui, o resultado é uma paz. Uma paz que guarda não apenas o coração, mas guarda também a mente. Porque o que a palavra de Deus diz assim, ó? A paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é a paz que a sua mente não consegue entender. Gente, quando eu entrei nesse processo, depois que eu fui passando pelas camadas de cura, eu ficava abobalhada, dizendo, Deus, eu sou amada, Deus me ama, gente, eu conheci, Deus me ama, gente, eu sou amada, gente, não tem, é inexplicável, a paz que excede todo entendimento. E depois disso aí que eu fui tomando posicionamento, o pau começou a quebrar, porque começou a acontecer coisas tão terríveis que se eu não tivesse passado por esse processo, eu teria morrido literalmente. Eu passei pela pandemia usando essa frase, a paz que excede todo entendimento está comigo, não tem outra alternativa. Passei aqui porque de tudo que eu passei, se eu não tivesse acessado a graça de Deus, porque uma coisa é você ter direito à graça, outra coisa é você acessar. Outra coisa é você acessar. É a mesma coisa de você receber um ingresso e aí você sabe, ó, eu tenho o direito de entrar naquela festa a hora que eu quiser. Mas você só exerce isso quando você passa lá pelo segurança e diz, olha aqui, ó, eu tenho ingresso, eu tenho direito, eu vou acessar. Talvez você tá com a salvação aí, ó, aceitou Jesus, é um ingresso. Você já tem, mas você, ó, a graça de Deus está sobre mim, mas você não acessou a graça. Não entrou, não aprofundou, não mergulhou, não foi para as salas mais profundas. Meu Pai do céu. E Deus está dizendo, tu acessa e se posiciona, em nome de Jesus. Então, a paz que excede todo entendimento vai te livrar dessas circunstâncias de ansiedade. Essa paz, ela vai vir como selo, a verdade é essa. Você vai passando pela oração, pela súplica, com a gratidão, e aí a paz vem selando a sua cura. Glória a Deus. Então, a ansiedade que se trata aqui é um excesso de pensamentos, um excesso de sentimentos desgovernados. Gente, é loucura. Quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você tem crise de ansiedade, você não sabe quem você é, tudo que você construiu parece que não valeu de nada. A mente, gente, é uma loucura. Eu lembro que eu dei uma crise de ansiedade em uma festa de casamento. Gente, eu não reconhecia ninguém. A sorte que era em casa, é Deus, né? Porque sorte, esse negócio de sorte, só Jesus na causa. Era Deus mesmo, que era em casa, era perto de casa. E o marido veio e me trouxe em casa rapidinho, mas gente, foi a pior crise que eu tive. Eu tinha alucinações, eu via coisa e eu ficava assim, sabe, aqueles flashes, porque ali era um ataque espiritual muito grande na minha mente. A ansiedade é um ataque espiritual, preste atenção, tá? Você tá nas regiões celestes, por isso que você tem que colocar, orando e agir, né, intencional, para que esse capacete, o capacete da salvação, te salve desses ataques espirituais. E meu capacete estava todo danificado.
Então eu tinha flechas assim, ó. Eu via imagens misturadas, gente. Assim, sabe, milissegundos, aquelas imagens vindo assim, tipo, passando assim na sua frente. Era desse jeito. De situações da infância, da adolescência, de tempo que eu não lembrava. E flechas assim, ó. E toma-lhe suar, e toma-lhe chorar, e toma-lhe coração ficar ali, ó. E aí era vômito, era dor de barriga, era tudo ao mesmo tempo. Pense, gente, é horrível. É horrível. A sensação de morte é horrível. E o medo depois de qualquer hora a crise vir. Amém, minha amada Fátima? Deus te abençoe. Ó, a gente esquece de respirar. A alucinação, né? Tem alucinação porque os pensamentos ficam confusos. É horrível. Olha só uma que já se identificou aqui com a minha dor, com a dor que eu tive. Então, tudo isso aí é o quê? A exposição, na verdade, é o manifestar do medo. A ansiedade vem por causa de uma raiz de medo. Eu falo, as doenças psicossomáticas, a raiz é o medo. É por isso que a palavra de Deus diz, ó, você não é mais escravo, você é filha. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você recebe, entende, vive, aceita e sente o verdadeiro amor, aí pronto, o medo vai embora. Porque o seu posicionamento começa a ser outro. Então, o medo, né, o medo que paralisa, que a gente sabe que tem um medo também, que é aquele, às vezes a gente fala assim, eu tenho medo do cachorro, lógico, é uma proteção. Ah, o cachorro ali tá doido, tá, ó, doente. Não, é um medo que vai, na verdade, te trazer uma prudência, que é para você, que na verdade não é. É porque a gente usa o medo, né, principalmente nosso português, e o conceito físico e espiritual acaba trazendo um pouco de confusão assim nas palavras. Confusão entre aspas, né? Mas se você for parar para pensar, tem aquele medo que chama do medo predativo, né? Que é tipo aquele medo do homem da caverna, de proteção. Entende? Então, a raiz, o medo ele tem essa linguagem, mas há uma falsa proteção que muitas vezes vem ali naquele medo para dizer que é para proteção, mas na verdade é uma barreira espiritual para você não avançar para o chamado, para o propósito que Deus tem na sua vida. Então você precisa mergulhar nisso aqui. Você precisa entender que o medo é uma prisão. E Deus ele começou no meu processo me revelar medos que eu tinha. Gente, quando eu era criança, eu era reconhecida como medrosa. Eu tinha medo de dormir, por quê? Porque eu tinha ataques noturnos. Eu tinha ataques diretos. E as pessoas, por não saber, por não conhecimento e tal, acabavam que não me ajudavam. Pelo contrário, às vezes pioravam. E não sabiam. Então eu acabei, entendendo. Ninguém vai me ajudar, então eu vou calar. Então eu segurei muito dessas coisas que eu tive que trazer à tona depois. Mais velha, algumas coisas, né? Eu conseguia falar, até porque os sintomas físicos denunciavam. Porque, embora a minha família não conseguisse se posicionar para dar uma direção espiritual, pelo fato de não estarem na presença de Deus também. Então, com a fé que a minha família tinha, tentaram resolver o problema. Mas o problema era o medo, era a raiz do medo que foi instalada. Então, devido ao quê? As circunstâncias, as histórias, as experiências que uma família desorganizada espiritualmente vive. Então, quando nós não estamos na presença de Deus e se o Espírito Santo não está direcionando a nossa vida, há uma desorganização espiritual na família. E essa aqui é a causa. É a causa que vai trazer o medo. Por quê? Porque não tem cobertura, não tem proteção. Então, tudo isso aí você vai ver se repetindo muito claro nas histórias. Então, o medo é uma prisão invisível. Quantas vezes, né, nós deixamos de obedecer direções claras de Deus por causa do medo? Medo de não dar conta, medo do julgamento, medo do fracasso, medo da rejeição, o medo de ficar pobre, o medo do abandono, né, o medo de ser abandonado. Então, se tem um medo, é porque tem uma raiz. Tem um episódio que aconteceu que ativou, que foi uma porta de entrada. E agora, quando esses medos começam a vir posteriormente durante a nossa vida, aquele gatilho lá que foi ativado. Então, por isso que eu falo muito de raízes, eu falo muito de heranças. Porque muitas vezes esse medo, ela vem de uma herança, ele vem de uma herança. Então é como se uma corrente tivesse prendendo os nossos pés, mesmo que a porta da cela está aberta, mas está preso.
Olha, Jesus veio e abriu a cela, mas continua ali preso. E aí você precisa encontrar a chave para abrir esse cadeado, né? Vamos dizer assim. Então, deixa eu trazer aqui alguns exemplos bíblicos para vocês. Ó, Moisés, olha só, a gente está completando aqui. Eu estou vencendo medos, mas mesmo assim estou com medo de dar errado. Ó, de estar errado, ó, porque na verdade eu sinto que estou vencendo, porém eu estou me sentindo confusa. Ataque espiritual, espírito de confusão, em nome de Jesus, vai embora e deixe a mente de Gi tranquila, em nome de Jesus, porque eu estou cometendo pecado de alguma forma, e isso, querendo ou não, afeta então a porta. Você já descobriu. Se você está cometendo pecado, você precisa abandonar o pecado. E por vezes, para você abandonar o pecado, você tem que arrancar a raiz, né? Mas nós estamos no processo, você está no processo, e o Senhor ele vai te dar a vitória. Persevere, em nome de Jesus. A batalha é grande, mas tem que perseverar. Então aqui eu tenho para vocês o exemplo de Moisés. Moisés teve medo. Ele disse: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Êxodo 3:11. Quando ele depois, olha gente, ele fugiu. Ele estava já numa visão certa do seu chamado. Ele já tinha um ímpeto em si, em querer libertar o seu povo. Ele vê, depois que ele vai foi uma confusão a vida de Moisés, né? Porque ele nasce do povo hebreu, mas ele é criado pelo povo, pelos egípcios, né? Pelo faraó, pela filha de faraó. Então, a origem dele tem uma perturbação, a identidade dele perturbada, ele não sabia quem ele era. Até que chega a hora que tipo, não, mas eu tô aqui no reino, mas eu sou escravo. Porque a minha linhagem, o meu sangue é escravo. E como é que eu vou ver a minha linhagem sendo escrava, sendo escravizada e eu continuo? Então já tinha um chamado libertador, porque na família sempre tem aquele que vai levantar a bandeira da libertação primeiro. É aquele primogênito espiritual que Deus ele vai levantar. E Deus, quando fala assim de levantar uma primogenitura espiritual, ele não vai necessariamente seguir a sequência de nascimento. Até porque há um ataque espiritual muito grande sobre os primogênitos. Mas muitas vezes Deus te levantou como primogênito porque Ele te fez um primogênito espiritual na sua família para você libertar não apenas você, os outros também. E muitas vezes você não sabe disso, porque que você é mais cobrado as coisas de você. A quem muito é dado, muito mais é cobrado. Então o Senhor te deu uma primogenitura espiritual para você libertar a sua família, libertar as gerações a partir da sua libertação. Não é você estar presa e querer libertar os outros. Não faz sentido, você não vai conseguir. Então Moisés até então ele estava nesse histórico. Ele tinha um sentimento, a força, porque a linhagem vai chamar, a genética, o DNA vai chamar. Não tem para onde, não tem para onde correr, vai transparecer. Não adianta você renegar de quem você é filho, você não é ex-filho, então não tem como. Moisés, embora ele era filho adotivo da filha de Faraó, a linhagem dele, a genética dele, a identidade dele estava ligada à escravidão, ao povo hebreu. Então ele foi para tentar, porque ali não era sobre ele, quando ele vê aquele egípcio e aquele hebreu brigando, e que ele vai para defender o hebreu, ele mata o egípcio, ali não era somente sobre aquele hebreu, era sobre ele. Ele diz: como assim, tá mexendo no meu sangue, mexe com o meu, mexe comigo. Não é assim que muitas vezes a gente fala que a gente, não, mexeu com alguém da minha família, a gente vira bicho, é porque a genética chama, e foi o que aconteceu. E ele já estava ali tendo uma abertura para qual seria o chamado dele. Então, só que ele estava com a identidade desconfigurada. Até que ele precisou ir para onde? Para bem longe. Para quê? Para que ele tivesse debaixo da bênção de um sacerdote. Para que aquele sacerdote desse uma cobertura para ele e instruísse ele. Quem foi esse sacerdote? O sogro, que tem uma autoridade espiritual também. Seu sogro, sua sogra tem uma autoridade espiritual a seu favor, ou, que se não estiver bem posicionado, pode ser, na verdade, uma desproteção. Porque você casou, é uma só carne com seu marido, então também você é adotado como filho na família do seu marido. Se as famílias entendessem isso aí, né? Então, a história, você vai ver que Jétro, ele foi tão importante na vida de Moisés, que ele deu essa cobertura a Moisés, e ele passou a ser o sacerdote de Moisés, a ponto de Moisés ouvi-lo e dizer: olha, você tem que fazer assim, assim. Deus deu a visão para Moisés da libertação, tudo. Moisés escreveu livros e livros de que Deus foi ditando e ele escrevendo, e quando chega na hora de tomar uma decisão aparentemente simples, Moisés não tomou.
porque ele não sabia o que fazer, ele queria resolver, ajudar todo mundo. Aí Jétro vai lá e dá um conselho: ó, deixa eu te aconselhar, separe o povo, as questões que tem para resolver, vá separando por demanda e levante outras pessoas para te ajudar, porque senão você vai morrer desse jeito, aí você não vai ter paz, você não vai ter tempo para a família, não vai ter. E foi um conselho dado. Deus não poderia ter dado aquela revelação para Moisés? Por que Deus não deu aquela revelação diretamente para Moisés? Porque era Deus que estava falando ali, mas era através da hierarquia, do sacerdócio. Então, se a gente entender o poder do sacerdócio, né, o princípio do sacerdócio, a gente tem muita proteção. E aí você vai ver que lá no comecinho, quando Moisés é chamado por Deus na sarça ardente, a primeira coisa que Moisés diz é o quê? Eu não sei, como é que eu vou até Faraó? Eu tenho medo. Eu acabei de sair de lá fugido, Deus. Eu tenho medo. E outra, quem sou eu? Não sei falar. Aí o inimigo começou a usar um trauma que ele teve de infância. Aí começou a dizer: eu não sei falar. Aí as pessoas, tem pessoas que falam assim que ele era gago, que era não sei o quê, mas às vezes não era nem uma gagueira verdadeira assim no contexto, mas era uma gagueira emocional, tipo, na hora eu fico, sabe, aquele momento, eu falo tão bem, porque depois quando eu vou em diante do público, é porque tem uma ferida que está sendo ali revelada, tem uma raiz que está sendo revelada, você precisa descobrir que é isso aqui. Então, Moisés, ele precisou ir para um outro contexto, para ter uma outra cobertura, para poder ele acessar de fato o centro da vontade de Deus. Outro exemplo aqui, Elias. Tudo homem brabo, viu? Homem poderoso em Deus. Mas quando você olha para a história, Elias, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E outra, ele enfrentou em um dia só 450 profetas só de Baal, porque teve mais profetas também. Os profetas de Baal foram 450. E ele enfrentou sistemas da pesada, sistema de Jezabel. Mas na hora de dar de cara com Jezabel, com uma mulher, porque aqui não é uma mulher fisicamente falando. Não é, quando a gente fala de Jezabel, a gente não está falando de uma mulher, da mulher em si. É do espírito da entidade que estava influenciando Jezabel. Quando chegou nessa hora aqui, ele travou. Porque o maior ataque dessa entidade aqui é na opressão, no medo. No medo. E as famílias são muito atacadas por essa entidade. Tá? Então, depois dele fazer um grande milagre, tipo, orou, o fogo caiu, matou os profetas, matou quase 150, e depois ele tá fugindo por causa da ansiedade e do medo. Então, isso aí mostra o quê? Que até os mais usados por Deus também passam por momentos de angústia. Não quer dizer que você não vai passar, só que você tem autoridade sobre ansiedades. Você acha que a ansiedade não quer vir? Não, já sei. Então vaza. Tem horas que eu tenho que botar a mão assim na cabeça e saia. Em nome de Jesus. E aí você precisa ir fechando todas as brechas. E dá um trabalhinho, né? Porque não é coisa assim de uma hora para outra, não. Libertação não é automático, tá? Você precisa entender isso aqui. Então você precisa descobrir aqui caminhos para você receber a cura. Vou te trazer 3 práticas proféticas aqui. É para você fazer. Se você está passando por isso aí, é uma direção. O correto é você seguir o passo a passo. Procure orientação médica. Você está tendo ansiedade? Procure orientação médica. Procure orientação terapêutica. Não isente isso do seu tratamento. Ah, mas é espiritual. É espiritual, mas Deus vai te dar o passo a passo dentro dos meios legais. Não vai querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Porque começa a tomar medicamento, eu vejo muitas mulheres agindo assim. Aí, não preciso mais não. Toma o medicamento, depois para, não segue o processo. Aí depois quando volta pior. Vigia a terra. Em nome dos 3. Eita, passa pelo processo agora, mas se rinda principalmente ao Espírito Santo de Deus. Tá? Em nome de Jesus. Então aqui um passo a passo para poder te dar uma direção. Faça uma lista, são tarefas que eu estou passando para hoje lá, para quem está no detox espiritual. Faça uma lista de medos que você identifica que você tem. Quais são os seus medos? Faça essa lista em nome de Jesus e entregue esses medos um por um em oração. Então, você vai escrever os medos que você identifica que está paralisando. Não ignore os medos, nem tampouco minimize, tá? Dê nome a esses gigantes aí, que no nome de Jesus eles vão cair. Em nome de Jesus. E aí depois você orou, faça isso no seu secreto com Deus. Coloque uma música de fundo, sabe? Uma música suave. Eu aconselho você, eu fiz muito desses processos assim, ouvindo instrumento musical, né? Sons com instrumento musical. Não sou escrava. Então, lá tocando aquele processo e tal, e escrevendo. Gente, a escrita
é terapêutica quando você faz com intencionalidade, com direção. Não é você escrever aleatoriamente. Você vai colocando para fora os seus sentimentos. Você vai ver muito falar sobre isso. Escreva, escreva, escreva. É direção de Deus para você. Receba. Talvez você não pode estar em uma mentoria. Talvez você não pode fazer um tratamento, um acompanhamento terapêutico. Você não tem condição financeira. O SUS acaba sendo um pouco mais delicado em algumas situações. Mas você pode ir aprofundando nisso, iniciando. Quando você vai, Deus ele vai te abrir as portas e você vai avançar em níveis profundos. Mas você está precisando ouvir a voz de Deus, as direções que ele está te dando. Ele está dizendo, venha sem medo, venha mergulhando aqui, só eu e você, no secreto, na oração, na súplica. Então escreva em nome de Jesus e contextualize. Isso aqui é um ato profético. Rasgue, queime, faça como o Senhor colocar no seu coração, mas se entregue nesse processo. Reserve um tempo para você fazer isso. Gente, isso aqui é poderoso, mas não faça isso de forma irresponsável, tá? Seja intencional no que você está fazendo. E outro processo que ajuda bastante, que você equilibra o seu cérebro, o oxigênio no seu cérebro, é a respiração. É por isso que você vai ver muito as pessoas falando de respirar, né? De meditação. Respira, cuidado, porque quando você inspira, você pega o mundo espiritual é invisível. O que você tem, muitas vezes, dependendo da orientação que você está recebendo, da palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Quando você respira, você está acreditando que está recebendo libertação, você está recebendo influências. Preste atenção, deixa essa parte aí para um outro momento, mas eu estou chamando a sua atenção para você entender, É espiritual. Você está vendo? O ar você consegue ver? E a Bíblia fala do principado, da potestade, do poder do ar, que atua exatamente nesse mundo, mexendo nos tempos e nas estações. Você precisa, aprofundar um pouco nisso aí. Peça discernimento ao Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu estou aqui para liberar uma palavra profética para a sua vida, declarando que o medo que dominava a sua vida está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra profética, faça esse ato profético em nome de Jesus, porque há um novo nível de fé sendo liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua vida profissional, ministerial, emocional. Em nome de Jesus você vai dormir em paz e acordar com a clareza, com a certeza de que o Senhor te traz total segurança. Amém, amadas? Em nome de Jesus, vamos orar para nós finalizarmos. Entenda que o Espírito Santo hoje, ele está te lembrando das promessas que você engavetou por causa do medo. Coloque para fora essas promessas, traga à tona. Hoje o Senhor vai destravar destinos. Eu tenho um testemunho muito forte. Se eu fosse parar para contar, meu Deus. Mas quem sabe, em um tempo oportuno, o Senhor nos dá essa oportunidade. Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Deus, eu quero colocar nas tuas mãos agora, Senhor, cada uma das tuas filhas que estão aqui comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro nesta hora, Pai Santo, apresentando a tua filha Flávia, a tua filha Gi, Pai. Eu oro agora apresentando cada uma das tuas filhas, meu Senhor, que estão aqui, Pai amado. Ó Deus, aquelas que já saíram, Senhor, todas aquelas, meu Senhor, que estão acessando aqui, todos esses nomes que eu estou vendo aqui diante de mim, Senhor. Eu quero colocar nas tuas mãos todas essas mulheres, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos trouxe. Porque, Pai Santo, o Senhor nos ama. E o Senhor está querendo trazer, ó Deus, discernimento, revelação, clareza espiritual para essas mulheres. Deus, como autoridade que o Senhor me colocou aqui nesta hora, Senhor, eu quero declarar, em nome de Jesus agora, declarando agora, em nome de Jesus, receba agora. Em nome de Jesus, você que tem problema com ansiedade, coloca as suas mãos assim, em nome de Jesus Cristo, porque eu vou declarar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Com a autoridade que o Senhor me deu, eu quero declarar libertação agora de toda ansiedade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora libertação da ansiedade, libertação do medo, da insegurança, da paralisia emocional, da paralisia espiritual, em nome de Jesus. Eu declaro agora que o jugo está sendo quebrado, as correntes estão caindo e a paz que excede todo entendimento está invadindo a sua casa agora, está invadindo o seu corpo, está invadindo agora o seu lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha a sua mão e declara: eu
eu tomo posse, eu acesso através dessa palavra que foi liberada sobre a minha vida, e eu agora me posiciono na verdade do Senhor. E vamos juntas, mulheres, em nome de Jesus, porque a liberação profética você já tem sobre a sua vida. Meu Pai, vai restaurando agora, Senhor, a mente desta mulher, Senhor. Restaura o coração, os pensamentos, meu Deus, e dá a ela, Pai amado, uma visão nova, Senhor, sobre o chamado, sobre o trabalho, sobre a missão que o Senhor tem confiado a ela, Senhor. Em nome de Jesus, nós juntas agora rejeitamos as mentiras de Satanás. Rejeitamos todas as mentiras agora em nome de Jesus. Quando o inimigo disse, Pai Santo, que essas mulheres não são capazes, que elas são medrosas, que ela tem medo disso e daquilo outro, em nome de Jesus eu cancelo agora toda palavra que foi declarada com medo, em nome de Jesus. E eu declaro agora ativando a sua identidade. Você é filha amada, escolhida, perdoada, restaurada. Você é livre em nome de Jesus. Então você se posicione agora pelo poder e pela autoridade que há no nome santo de Jesus. Receba agora a sua cura, a sua libertação, em nome de Jesus. O Senhor está te levantando nesse tempo profético. Ele está tirando mulheres aqui do cativeiro, porque são vocês, mulheres, que estão sendo libertas hoje aqui, que estarão libertando outras pessoas. Foi para essa verdade que o Senhor te chamou, e o Senhor está dizendo para mulheres aqui: ei, se posicione em nome de Jesus Cristo, e avance no processo pelo qual o Senhor teu Deus está te chamando. Em nome de Jesus, seja livre, receba a libertação, receba agora, receba essa unção agora. Eu libero agora sobre a sua vida essa unção de libertação, para que você avance em nome de Jesus no seu processo, seja liberta, seja livre, e tire outras pessoas também da escravidão, que tire outras pessoas do cativeiro da ansiedade, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou, você é livre. Então se posicione como tal, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te dou graças, Pai, obrigada. Obrigada, Jesus. Vai tocando agora na mente e nos corações, Pai. Troca as vestes, meu Senhor. Meu Deus, que este óleo, Senhor, seja derramado agora, Senhor, vindo da tua parte, Pai, sobre a cabeça desta mulher, Senhor. E que este óleo vai escorrendo em todo o corpo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Porque haverá, Pai amado, pessoas que tocarão na orla delas, meu Senhor. Haverá pessoas, Pai Santo, que tocarão na orla e serão curadas. As histórias, Senhor amado, trarão cura para outras mulheres. Eu profetizo agora e declaro isso em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu selo esta oração declarando agora o sangue de Jesus, o selo do fogo do Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus Cristo que restaura, que transforma, que liberta e que impede com que Satanás entre, acesse e destrua aquilo que está sendo construído aqui. Em nome de Jesus, eu declaro o selo do sangue de Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, se aproprie da palavra de Deus. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus te chamou. Você é livre em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, nós nos retiramos agora deste campo de batalha com a nossa vitória na mão, Senhor. O Senhor manda, Pai amado, nós levarmos esses despojos, meu Senhor, porque o inimigo roubou, Pai, a nossa fé, a nossa alegria. Ele pensou que ele ia continuar, Senhor, com esses despojos nas mãos, usando, Senhor, contra nós, tudo aquilo, Senhor amado, que nós fizemos de errado, mas nós declaramos agora o teu perdão sobre nós somos livres, perdoados, não existe mais condenação, Satanás. Nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, não importa qual tenha sido as raízes, em nome de Jesus Cristo nós somos livres, em nome de Jesus nos retiramos deste campo de batalha como vitoriosas agora. Os sonhos, os projetos, tudo aquilo que estava preso no mundo espiritual está sendo liberado hoje agora, em nome de Jesus. Se posicione, recebe isso pela fé, em nome de Jesus Cristo, e haja em direção àquilo que Deus já colocou no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus. Nós nos retiramos, Pai Santo, desse campo de batalha, debaixo da tua proteção, do teu favor, do sangue de Jesus Cristo que liberta, que nos redime de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo fala por nós. O sangue de Jesus Cristo fala mais alto do que tudo aquilo que o inimigo está gritando no nosso ouvido, querendo nos confundir. Espírito de confusão, seja agora confrontado com o sangue de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amadas, que o Espírito Santo de Deus ministre mais profundamente ao seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E amanhã, com a permissão do nosso Pai, nós estaremos de volta, em nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui apenas nesse ciclo, né? Nesse processo aqui. Já são o quê? Deixa eu dar uma pescadinha aqui para ver se eu consigo me lembrar. Quantas lives que já estão sendo ministradas. Acho que hoje é a live número 159.
Então, olha só, 365 dias. Logo, logo a gente chega lá na reta final. Beijo para vocês, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.